Bom dia, igreja! Hoje é dia 15 de julho de 2020 e eu espero que quando você estiver assistindo esse vídeo, você esteja super bem, cheio da misericórdia, da graça e da paz do Senhor Jesus. Tudo bem para você? Olha só, eu gostaria de te convidar a meditar comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Nós queremos falar sobre o assunto medo. Há muitas pessoas que estão verdadeiramente apavoradas nesse tempo de quarentena, tempo de Covid-19. Acho que você podia compartilhar esse vídeo com algumas pessoas para abençoar a vida delas e ajudar cada uma delas a sair, de repente, de uma situação que talvez seja desesperadora, ok? E se você ainda não se inscreveu, que você possa se inscrever neste canal da nossa igreja, Igreja Batista Reviver de Maiumirim, ok? Não sai daí não, que a gente volta já já. Bem, irmãos, estamos de volta. Eu queria ler para você Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, que diz assim: Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Que Deus nos abençoe com a leitura desse texto. Lembrando a você que vamos falar sobre o tema medo. O medo tem trazido grande desconforto a muitas pessoas nos tempos em que nós estamos vivendo. Há pessoas que nós sabidamente conhecemos a doença da síndrome do pânico, quando as pessoas tem um verdadeiro pavor de sair de casa. Eu assisti durante esse tempo de quarentena um psiquiatra acompanhar a sua cliente porque ela estava com medo de continuar em casa. E o psiquiatra acompanhou até próximo à sua casa, ela morava junto ao litoral, e ela foi à praia para ter assim um certo relaxamento. Infelizmente, essa senhora acabou sendo detida pela polícia, que a levou para a delegacia. O medo tem acompanhado com situações até inovadoras, como eu acabei de dizer. O mundo tem testemunhado grandes notícias e tem trazido pavor às pessoas. As notícias não trazem muito o que nos alegra. Antes, pelo contrário, elas acabam nos amedrontando e, segundo os cientistas, o medo acaba destruindo a nossa imunidade, o que nos torna mais acessíveis, ao vírus Covid-19. Mas qual é a situação da questão medo? É tão natural ter medo. O que a gente pode considerar um sentimento de medo ruim e um sentimento de medo bom, proveitoso? Pastor, existe medo proveitoso? Existe. Queria falar para vocês sobre isso. Existe o medo proveitoso quando nós nos referimos, por exemplo, ao Senhor Deus. Nós devíamos estar mais preocupados e muita gente devia estar preocupada porque elas não sentem o medo que deveriam sentir, o temor que deveriam sentir com relação a pronunciar e a fazer coisas terríveis em torno da pessoa de Deus e da sua obra. Nós vimos em fevereiro, na época do carnaval,
pessoas zombarem de Deus e, infelizmente, essas pessoas não sentiram o temor que deveriam sentir pela pessoa de Deus. As pessoas, às vezes, não têm temor pela obra que Deus faz. As pessoas não têm temor de se encontrarem ainda perdidas na sua vida e sequer temem o fato de que um dia poderão ir para o inferno. Isso não lhes chama atenção e não lhes atrai. Portanto, quando alguém tem um temor a Deus e dá valor às coisas de Deus e respeita as coisas de Deus, porque teme ao Senhor Deus, este é um medo saudável. Há outras pessoas que têm um outro tipo de medo também saudável, o medo de saber que está em perigo iminente. Por exemplo, a pessoa chega próximo a um precipício e ela então, com medo de cair e morrer, ela se afasta, e isso é um medo benéfico. Quando nós olhamos uma criança que está se dirigindo a este precipício, nós corremos atrás e dizemos, não, sai daí, criança, porque às vezes a criança não tem o sentido de medo. Há uma outra coisa que eu quero falar sobre não ter um medo perigoso. Quando o Senhor Jesus, após 40 dias e 40 noites no deserto, em jejum, Satanás chegou-se até ele e começou a lançar sobre o Senhor tentações. E uma das tentações fala exatamente do que eu quero falar aqui. O Senhor Jesus, então, respondeu cabalmente o que nós queremos falar. A primeira coisa é Satanás se dirigindo a Jesus e fazendo-lhe a devida tentação. Diz assim o texto em Mateus, capítulo 4, versículo 6. Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. E aí o Senhor Jesus responde para Satanás. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Em outras versões diz, não tentarás ao Senhor teu Deus. Nós vemos algumas posturas de pessoas religiosas numa direção equivocada. Alguém poderá dizer, eu não tenho medo de morrer, eu não tenho medo desse Covid, e aí começa a afrontar, tentando o Senhor Deus. Quando nós olhamos para as pessoas que andam sem máscaras na rua, pessoas que apertam as mãos, pessoas que não fazem a sua higiene pessoal, ou com lavar as mãos, o uso de álcool gel, estão, na verdade, afrontando e tentando a Deus num tempo que é difícil e perigoso para cada um de nós. Eu não posso, em nome do fato de que sou uma pessoa cristã, desafiar o perigo, seja ele qual for. Seja ele qual for, eu preciso tomar todo o cuidado para que eu não afronte a Deus e aí eu peco por tentar ao Senhor teu Deus. Então, use sua máscara, lave as suas mãos com água e sabão, use o álcool gel quando for possível, tome todas as medidas de segurança para que você não esteja assim tentando ao Senhor Deus. E qual é o medo ruim que eu gostaria de falar para você? É um medo que é pecado. Medo é pecado, pastor? Sim. Quando nós olhamos, por exemplo, para esse texto de Deuteronômio 31, verso 6, que diz assim, seja forte e corajoso. Aí é ser forte e corajoso quando o perigo está diante de nós. Não que a gente tenha procurado o perigo, conforme falei agora há pouco. Mas o que Deus espera de nós é que nós sejamos um povo corajoso, um povo que não tem medo. Olha, eu coloco a minha máscara, eu saio para as ruas, eu faço uso de toda a higiene possível e eu procuro não irritar Deus ou não desrespeitar a Deus nem as autoridades.
porque aí eu estou protegido. Eu sou forte e sou corajoso para respeitar as autoridades. Quando nós olhamos aqui para esse texto, nós estamos observando que Deus tem uma missão que exige coragem, que não aceita covardia, porque Ele está conosco. No texto de Deuteronômio, o desafio é que o povo de Israel deve caminhar, que não tenham medo das nações que venham encontrar-se com ela, porque Deus vai estar junto com elas, que elas têm que ter coragem, que elas não podem ser covardes nesse sentido. Outra coisa que a gente pode entender é que nós não podemos ter medo das questões milagrosas que vão estar diante de nós. É verdade, há pessoas que acabam se intimidando por conta do milagre que aparece de nós. Já vimos essa expressão, não tenha medo, muitas vezes. Na Bíblia, quando aparece em algumas ocasiões os anjos do Senhor, as pessoas se amedrontam e aí o anjo diz, não tenha medo. Nós não temos que ter medo sobre o que Deus pode e quer fazer na nossa vida. Ele quer nos abençoar e com certeza nós podemos esperar o milagre. E por último, eu quero falar para vocês sobre a questão de nós não termos medo, porque nós precisamos acreditar no Deus que está conosco. Medo é pecado. Quando a gente tem medo por não acreditar na proteção que Deus nos dá. Vejam, por exemplo, Josué, capítulo 1, verso 5, que diz, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Nós, quando temos medo dos desafios que Deus coloca diante de nós estamos pecando porque não estamos dando crédito a essas palavras que Deus nos diz. Como é que eu posso desconfiar dele? Então, eu não tenho nem mesmo que ficar preocupado com isso. Eu posso até, humanamente falando, ficar assim meio que reticente, mas eu quero dizer para você uma coisa, nós não temos o direito de desconfiar que Deus não está junto de nós. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 28, verso 20, ele diz assim, estarei ensinando-os nós temos que ensinar as pessoas que vamos pregar o Evangelho, e ele diz, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. Não tenha medo, Deus é contigo. Enche o seu peito, aceite os desafios, faça as coisas que Deus manda você fazer e você pode ter a certeza, a confiança de que tudo vai dar certo. Você está com medo? Algumas coisas na sua vida que estão passando e que pode te trazer medo? Deixa eu dizer para você, confie em Deus. Não confie em mais ninguém. Não confie na segurança dos homens. Não confie na segurança de quem quer que seja. Confie em Deus. Que Deus é contigo. Ele tem um controle de todas as coisas e vai cuidar de você. Amém? Queria orar por vocês. Fecha os teus olhos. Pai de amor, Pai querido, nesse momento queremos agradecer a Deus por cada pessoa que está nos assistindo. Pai, em especial também quero te pedir a tua bênção para cada pessoa, Senhor, que se inscreveu em nosso canal com a intenção linda, ó Pai, de nos abençoar. Te peço que tu os abençoes, Senhor Deus, que tu os proteja, que tu encha cada um deles de coragem. Abençoa, Pai de amor, as pessoas que estão doentes, estão enfermas. Traz-lhe, ó Pai, a confiança, traz-lhes, ó Deus, a cura de tais enfermidades. Aqueles que estão com síndrome de pânico, aqueles, ó Deus, que estão em depressão. Senhor, em nome de Jesus, dá força e coragem a essa gente, especialmente aquelas, ó Deus, que estão desistindo de querer viver.
Pai, em nome de Jesus, traz força, abençoa, Pai de amor. Queremos te pedir, ó Deus, a tua bênção para os que estão nos hospitais, os médicos, as pessoas que trabalham em toda a assistência dos hospitais. Abençoa os nossos policiais, as nossas forças armadas. Senhor, abençoa este povo, tem misericórdia de nosso país. Abençoa nossos políticos, ó Pai, o nosso poder legislativo, executivo e judiciário, que eles sejam, Deus, direcionados por Ti, para que haja paz em nossa nação. Abençoa-nos, ó Deus, a cada um de nós. Livra-nos do Covid-19. Nós oramos e te agradecemos desde já, em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. E se você não se inscreveu, queria pedir a você mais uma vez que se inscreva para nos ajudar, nos abençoar. Todos os dias pela manhã, pelo YouTube, nós estaremos encaminhando uma palavra de Deus para o seu coração, a fim de te encorajar. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus assim o permitir.